Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física do canal Educação e aqui da primeira série do ensino médio. Meus queridos, vamos começar aqui mais uma aula para fechar a nossa semana de Física. A gente vai iniciar aqui a nossa segunda aula semanal. Meus anjos, deixa eu dar o bom dia para todos que estão acompanhando aqui a nossa aula, a galerinha que está presente pelo canal Seduc PI1. Estou vendo aqui que o Hugo Napoleão já está online, já conectou com a gente. Temos também Gabriel André, sempre presente, sempre dividindo esse momento conosco. E a gente vai fechar a nossa aula de hoje falando de gravitação, tá bom? Nosso conteúdo de hoje seria gravitação, onde a gente vai falar sobre a lei de Newton da gravitação. Vamos falar dos temas que a gente abordou na última aula, como, por exemplo, a aceleração da gravidade, campo gravitacional, imponderabilidade, todos esses termos, todos esses conceitos a gente vai estar abordando hoje através de questões, tá bom? Então eu trouxe aqui algumas questõezinhas para que a gente possa trabalhar e te lembrar um pouco do nosso conteúdo passado. Beleza? Vamos então conferir o nosso tema de hoje, gravitação, não é isso? Eu sou o professor Caio, a nossa disciplina é a disciplina de Física e essa aula ela é referente ao dia 7 de julho. Beleza com vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Já deve estar aí tomando café, né? Comendo aquele cuscuz, já preparados, com o estômago reforçado para mais uma aula. Mais um dia de aulas aqui pelo canal Educação. Galerinha de Eliseu Martins está entrando, está conectando, já eu sei que volta. Galerinha, vamos então observar o nosso roteiro de aula. Tema, como eu já havia dito, gravitação, certo? No tema de hoje, as questões que eu trouxe para a gente trabalhar, elas vão falar sobre energia cinética dos corpos celestes. A gente vai trabalhar também energia potencial gravitacional, energia mecânica, campo gravitacional e campo da gravidade e aceleração da gravidade. Beleza? Lembrando que na nossa última aula, o que a gente trabalhou? A gente disse que poderiam existir para um corpo celeste que orbita o nosso planeta, ou para satélites que também orbitam o nosso planeta, uma energia cinética desse movimento dele, né? Além disso, nós tínhamos uma energia potencial gravitacional e essas energias somadas, elas dariam como resultado a energia mecânica. A gente falou também que existem o campo gravitacional e o campo da gravidade, que são conceitos diferentes, parecem ser o mesmo conceito, mas não é. E esses conceitos eles são diferentes no que, professor? O campo gravitacional é toda uma região que a Terra ela provoca forças atrativas para os corpos que orbitam ou estão próximos à superfície dele. Lembrando que essas forças atrativas podem ser quaisquer forças de atração, não exclusivamente a força-peso. E isso que difere do campo da gravidade. O campo da gravidade também é uma região próxima da superfície do nosso planeta, porém, nesse campo só atua a força da gravidade, chamada força-peso, certo? Para os corpos que estão no campo gravitacional, que é o primeiro, sobre eles, por exemplo, pode agir a força gravitacional referente à lei de Newton da gravitação. Já no campo da gravidade, só age a força-peso. É a única força atrativa que pode ser aplicada sobre esse corpo. Outra diferença é que o campo gravitacional é mais amplo. Ele vai mais longe, ele atua mais distante da superfície da Terra.
Já o campo da gravidade, ele seria um campo mais próximo da nossa superfície, certo? Essa é outra diferença para esses dois conceitos. E temos também a aceleração da gravidade, né? Que vai trazer para a gente uma expressão matemática que eu posso calcular a aceleração da gravidade em diferentes posições em relação à superfície da Terra. Eu posso estar trabalhando a aceleração da gravidade exatamente na superfície, posso também estar trabalhando a aceleração da gravidade em regiões já acima da superfície, em que eu ocupo uma determinada altura, tá? Então, eu tenho essas duas posições para trabalhar. A aceleração da gravidade na superfície e quando eu ocupo uma determinada altitude. Beleza? Vou anotar aqui para vocês essas expressões, as principais expressões que a gente vai trabalhar na nossa aula e a partir daí a gente trabalha todos esses conceitos nas questões. Vamos lá então? A primeira expressãozinha é a expressãozinha da energia cinética, jovens. Vamos ter que lembrar, meus queridos, que a energia cinética, ela vai depender da massa do corpo, certo? Que eu estou orbitando e também vai depender da massa do corpo que é você, né? Que representa você ou que você está nesse corpo, como se você estivesse dentro de uma nave, como se você estivesse dentro de um satélite. É um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, a energia cinética, se a gente anotar aqui a expressãozinha dela, para os corpos que orbitam um planeta, por exemplo, essa energia cinética, ela vai depender da constante de gravitação universal, Gzão, vezes a massa do corpo que você orbita, normalmente é um planeta, aí a massa do planeta é a maior massa, vezes a massa do corpo que representa você ou que você está no interior desse corpo, certo? Como se fosse, por exemplo, uma nave espacial ou um satélite. Tudo isso dividido por 2 vezes R, certo? Esse R, cuidado com ele, tá? Que esse R é exatamente o raio da órbita do corpo que você está. Se for um satélite, é a órbita do satélite. E aí a gente lembra lá de velocidade orbital, né? O R, ele pode representar uma órbita do satélite. E essa órbita, ela será o raio do planeta mais uma determinada altitude, certo? Não pode esquecer desse grande pequeno detalhe. Energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, ela terá uma dependência de quais termos, professor? Os mesmos termos que você observa na cinética. Porém, ela vai ter algumas mudanças em relação à cinética, tá? Ela será menos a constante de gravitação universal, a massa do corpo que você está orbitando, vezes a massa do seu corpo ou do satélite que você está dentro, né? Tudo isso dividido por R, que esse R, novamente, é aquele R que eu coloquei ali em cima, tá? Que representa a órbita do satélite. Lembrando que essas energias são 2 energias relacionadas a corpos que orbitam um planeta, beleza? Vamos então falar da aceleração da gravidade, que ela pode vir de 2 maneiras, tá? A aceleração da gravidade na superfície
e em determinada altitude. São essas duas expressões que a gente vai utilizar da aceleração da gravidade. Quando você se encontra na superfície, a tua aceleração da gravidade será G minúsculo, né, que é a aceleração da gravidade, igual a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta que você está, dividido por R ao quadrado. Esse R é o raio do planeta, certo? Não é o raio da órbita, já que você está na superfície, certo? Então você está exatamente, a distância entre você e o centro do planeta é exatamente o raio desse planeta, certo? Vou reescrever bem aqui para dar mais um espaço para a gente. Ok? Jovens, e quando eu estou a uma determinada altura da superfície do planeta, quando eu estou em uma determinada altitude, essa expressãozinha ela vai ter uma pequena alteração. Como eu estou a uma determinada altitude da superfície do planeta, a alteração que eu vou ter é o acréscimo dessa altitude. Só isso que vai mudar. Será raio do planeta mais essa altitude, tudo isso ao quadrado. Ou você pode colocar Rzinho ao quadrado, né? Que o Rzinho ele representa exatamente o raio do planeta mais a altitude que você se encontra. Então são essas 4 expressões que a gente vai trabalhar durante toda a nossa aula, tá? Vou estar o tempo todo pedindo nas questões. Determine a energia cinética, determine a energia potencial gravitacional de um corpo que está em órbita, determine a aceleração da gravidade quando o corpo se encontra na superfície ou quando ele se encontra em determinada altitude, acima da superfície da Terra. São essas 4, então, situações que a gente vai possuir. Lembrando, quem não lembra da aula passada ou quem não estava na aula passada, que a energia potencial tem um sinalzinho negativo, né? Esse sinalzinho negativo, ele refere-se ao seguinte conceito: quanto mais longe do planeta, mais energia potencial gravitacional eu estou. Quanto mais perto do planeta, em um local de menor energia potencial eu me encontro, certo? Então, o negativo quer dizer que quanto mais distante, eu tenho mais energia potencial gravitacional. Beleza? Show de bola, Maria Souza, muito bom dia. Galerinha de Canto do Buriti, né? Tô vendo aí Canto, deve ser o pessoal de Canto do Buriti. Eliseu Martins, galerinha de Santa Luz também presente na nossa aula. Show de bola? Galerinha, vou te dar 2 minutinhos para você anotar bem rápido essas 4 operaçõezinhas que a gente vai precisar na nossa aula. Quando a gente voltar, vamos voltar cheio de exercícios, tá? 2 minutinhos.
Muito bem, galerinha. De volta e vamos voltar aqui para a nossa aula com questões, né? Então, eu vou colocar aqui todo esse resuminho, né? Foi o que a gente falou na nossa aula passada. Observe aí, ó. Energia cinética foi o que a gente trabalhou na nossa aula passada, não é isso? Trouxe aqui uma revisão do que a gente veio trabalhando. Também falamos da energia potencial gravitacional, beleza? Outra expressãozinha que a gente já trabalhou, né? Já revisou. Todos esses tópicos a gente trabalhou na nossa aula passada, né? Olha aí. Nós temos também a gravidade na superfície da Terra, como eu também já havia falado para vocês, e a gravidade quando eu tenho uma determinada altitude. O que que muda, professor, de uma para outra? Só o acréscimo do H. Porque quando eu me encontro em uma determinada altitude H, eu não vou considerar mais só o raio do planeta. O R da expressão de cima, que é a expressão da superfície da Terra, seria o raio da Terra, o raio do planeta. O R maiúsculo representa o raio do planeta, né? Já o H representa a determinada altura que você se encontra desse raio, determinada distância que você está dessa superfície, tá? Então, por isso que você tem um acréscimo do H na expressãozinha da gravidade para determinada altura, certo? Aqui é só uma representação de quando ele não te coloca a massa do planeta, certo? Também a gente falou sobre essa aceleração da gravidade na aula passada, ok? E aí você observa que não tem a massa do planeta aparecendo. Posso usar isso daqui também, professor? Pode, desde que ele não te forneça a massa do planeta, tá? E já tenha te fornecido a gravidade na superfície, porque GH representa a gravidade para uma determinada altitude, né? Quando você já está distante da superfície da Terra. Porém, o G sozinho, G minúsculo, representa a gravidade na superfície. Então, dá para relacionar esses dois? Dá. Você está vendo que sim, né? Mas eu não faço uso da massa do planeta e a questão também deveria me dar o valor da gravidade na superfície, certo? Então, tenha cuidado quando você for usar essa expressãozinha aqui que eu circulei, certo? Todos esses conceitos a gente abordou bem na aula passada, estou trazendo eles novamente só como forma de revisão, tá? Só como forma de, professor, só para lembrar, né? Só para lembrar o que a gente trabalhou na última aula, porque o nosso foco de hoje são as questões. Deixa eu responder aqui a dúvida do Gabriel. Essa altitude H é o centro da gravidade que se encontra no lado externo da Terra, professor, ou não? Gabriel, essa altitude é só uma distância na vertical que você está da superfície da Terra, tá? É só isso, ok? Só para você saber, qual é a gravidade que atua sobre mim, sobre o meu corpo, quando eu estou a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros da superfície do planeta. Então, esses 30 metros, esses 10, esses 20 metros, são as altitudes que eu estou falando, tá bom? Por que, professor, eu tenho que relacionar com a altura que eu me encontro da superfície do planeta? Porque eu tenho a questão da imponderabilidade, né? A imponderabilidade, como eu já falei também na aula passada, mas eu vou trazer esse tópico porque ele é bem importante, bem interessante, é uma situação em que você vai observar uma mudança de gravidade,
ou seja, sobre o seu corpo você terá uma gravidade diferente da gravidade na superfície do planeta, e essa gravidade ela é bem menor, não quer dizer que ela é nula, é só que ela é bem menor que a gravidade na superfície, devido à sua grande altitude. Então, quando os astronautas eles se encontram no espaço, sobre eles vão atuar forças quase que inexistentes, dando essa sensação de força zero, de peso zero, de gravidade zero. Mas, na verdade, eu tenho uma pequena gravidade quase que inexpressível, né? Quase que não atuante sobre o meu corpo. Então, os corpos eles ficam flutuando no espaço, eles ficam ali sem ação de nenhuma gravidade por conta dessa imponderabilidade. E o que seria, professor, essa imponderabilidade? É quando você tem uma situação de igualdade de forças. De igualdade de forças. Quando você está pisando sobre o solo, sobre uma superfície, você aplica uma força sobre a superfície e essa superfície reage a essa sua aplicação. É o caso que eu já até falei para vocês da balança, né? A balança, ela não mede todas as vezes a nossa massa exata. Oxe, professor, como assim? Se você colocar só metade do seu corpo sobre a balança, ela só vai medir uma parte da sua massa. A balança, ela reage a pressões sobre ela. Tanto que se uma pessoa estiver ali medindo a massa, né, sobre a balança, e vem alguém e pisa na balança também, para brincar ali com a pessoa, dizer que ela está pesando mais, a balança ela vai reagir e vai realmente medir um valor a mais. Então, quanto mais pressão você executa sobre a balança, mais ela vai medir massa, porque ela reage a pressões. Ok? E aí, aqui nesse caso da imponderabilidade, a pressão que você vai exercer sobre o solo será idêntica à pressão que a superfície exercerá sobre você, a ponto de essas forças se anularem. E nesse caso, você terá uma sensação de gravidade nula, porque a força resultante sobre você será zero. Tá? Belezinha? Certo, José William? Tranquilidade? Gabriel, você já deve ter percebido em alguns filmes, em alguns vídeos ou imagens na internet. Você já deve ter visto essa situação de astronautas flutuando no espaço, flutuando dentro das suas naves, né? Dentro das estações espaciais. E aqui está a resposta. A resposta desse conceito é a imponderabilidade. Viu, José William? Tranquilos? Então não esqueça que a imponderabilidade é essa sensação de ausência de peso. É a sensação de ausência de peso. Tá bom? Então você imagina que não tem força atuando sobre você. Que não tem gravidade atuando sobre você. Porém, essas gravidades, elas atuam, só que de uma forma bem menor. Quase que inexistente. Beleza? Jovens, e aqui nós chegamos às nossas atividades, tá? Chegamos ao nosso ponto-chave da aula, que é para a gente treinar o que nós observamos na aula passada e também na aula de hoje, tá bom? Vamos então para a nossa primeira questãozinha que diz o seguinte: dois satélites A e B de mesma massa
descrevem órbitas circulares em torno da Terra, com altitudes iguais a R e 3R. Então, a altura, a distância que o primeiro satélite está do nosso planeta é uma distância R. E o segundo satélite está a uma distância 3R, sendo R o raio da Terra. Então, imagina que você tem o raio da Terra e o satélite está orbitando a uma distância de outro raio da Terra. Uma distância equivalente. Considere a Terra estacionária no espaço. Imagina aí que ela está parada. Imagina que não tem movimento de rotação da Terra. Só do satélite. Determine a relação entre a energia cinética do satélite A e B e as energias potenciais dos satélites A e B. Então, na primeira situação, exatamente, Gabriel, a gente vai usar a expressão da energia cinética para os corpos em órbita, tá? Só quero que você imagine o seguinte: olha a situação que a questão me forneceu. Vamos imaginar que eu tenho a Terra e essa Terra ela tem um raio R. Esse planeta Terra possui um raio R. O primeiro satélite, ele tem a sua órbita a uma distância R também. Essa é a primeira informação que a gente tem. O satélite A está a uma distância R também. Certo? E o satélite B, professor? Colocar a órbita dele aqui um pouco mais acima. O satélite B, ele está a uma altura, uma altitude igual a 3R. Ou seja, 3 vezes o raio da Terra. Então, aqui é o satélite B. E aqui seria o satélite A. Então, ele está a uma altitude de 3R, o satélite B, e R, o satélite A. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro observar qual é a relação para o satélite A, qual é a relação para o satélite B, e depois a gente vai relacionar as duas expressões. Quando ele fala relação, ele está querendo saber qual é a razão entre as energias cinéticas. Então, você vai determinar isso aqui, ó. Energia cinética de A sobre energia cinética de B. Quero que você determine isso. A razão entre as duas energias cinéticas. Na letra B, a mesma coisa, só que ele quer a razão entre as energias potenciais de A sobre a de B. Ok? Então, a gente vai observar o seguinte. Qual é a energia cinética de A? Vai fazer isso para o A e para o B. Então, para o satélite A, a energia cinética de A será G
Mzão, Mzinho, sobre o quê? Sobre 2 vezes o raio de quem? Do satélite ou do planeta? Volta lá. Olha aí. Energia cinética, 2 vezes Rzinho. 2 vezes Rzinho. Rzinho quem é? É o raio do planeta mais a altitude que você se encontra. Beleza? Então, jovens, o Rzinho vai representar a soma da órbita do satélite e não apenas do raio do planeta. Então, será 2 vezes Rzinho. Professor, substituindo os dados que a questão me forneceu, eu vou achar o quê? Você vai achar o seguinte. Gzão, Mzão, Mzinho, igual a 2 vezes R mais R. Confere? 2 vezes R mais R. Por que R mais R? O primeiro R representa o raio do planeta. O segundo R vai representar o raio do satélite. Perfeito? Show de bola? Não é necessário, Gabriel. Aqui a gente vai fazer uma interpretação só com as letras. Tá bom? Então, galerinha, R mais R dá 2R. 2R vezes 2. Então, a energia cinética de A será Gzão, que é a constante de gravitação universal, Mzão, que é a massa da Terra, vezes Mzinho, que é a massa do satélite. Tudo isso dividido por R vezes 4. Então, aqui é a nossa representação da energia cinética para o satélite A. Vamos fazer a mesma coisa para o satélite B. Satélite B. Para o satélite B, jovens, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que o raio dele é 3 vezes o raio do planeta. Então, a energia cinética de B é igual a constante de gravitação universal, a massa do planeta, vezes a massa do satélite. Tudo isso dividido por 2 vezes R, certo? Energia cinética de B é igual a constante de gravitação universal, a massa do planeta vezes a massa do satélite, dividido por 2 vezes o raio da órbita do satélite B. O raio da órbita do satélite B é 3R mais R. 3R mais R. 3R é a distância que ele está da superfície da Terra, mais R, que é o raio do planeta. Certo? No nosso caso, para o A, o que a gente fez? Por que deu 2R? R da distância que o satélite estava da superfície, mais R, que era o raio do planeta.
Então, a gente vai fazer a mesma coisa para o B. Só que o B está a uma distância 3R da superfície. Então, fica 3R mais R dá 4R, né? Então, 3R mais R dá 4R. 4R vezes 2. 4R vezes 2 fica 8R. Então, essa é a nossa expressão para quem? Para a energia cinética de B. Confere, galerinha. Beleza? O que a gente vai fazer agora, professor? Relacionar. Eu quero encontrar a razão da energia cinética de A sobre a energia cinética de B. Eu quero determinar essa razão, meus queridos. E agora? Como é que a gente faz? Divide uma fórmula pela outra. Divide uma expressãozinha pela outra. Então, fica energia cinética de A sobre a energia cinética de B igual a... Para o A, qual é a expressãozinha que a gente tem? Gzão, Mzão vezes Mzinho, sobre 4R. Para o B, qual é a expressão que nós temos? Gzão, Mzão vezes Mzinho, sobre 8R. Já está percebendo que vai dar para cancelar muita coisa aí, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ter uma divisão de frações. Essa daqui é a primeira fração, essa daqui é a segunda fração. Então, eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Isso. Então, fica energia cinética de A igual a energia cinética de B, sobre a energia cinética de B. Vai ficar assim, ó. A primeira fração, G, M vezes M, sobre 4R. Vezes a segunda fração, 8R, já que é o inverso da segunda, né? Sobre G, Mzão, Mzinho. Galerinha, vamos lá, ó. Observe o que eu vou fazer. Vou cancelar muita coisa aqui, então muita atenção. Essa multiplicação aqui de G, Mzão, que é a massa da Terra, vezes Mzinho, que é a massa do planeta, vai se cancelar com essa mesma multiplicação aqui, certo? R vai se cancelar com R, correto? Então, vai ficar só 8 sobre 4. 8 sobre 4. Isso, restou só o 8 sobre 4. 8 dividido por 4 fica mais simples ainda de resolver. 8 sobre 4 dá 2. Não é isso, jovens? Então, o resultado final é 2. Beleza? Então, a razão entre a energia cinética de A
e a energia cinética de B vale 2. Tá bom? Tranquilidade? Até aqui tudo bem? Então, o que a gente fez? A gente só encontrou a energia cinética para o A, a energia cinética para o B, e a gente fez o que a questão pediu, né? Quando ele disse que queria uma relação entre as duas energias, era só você dividir uma sobre a outra. E aí nós encontramos igual a 2, ok? Vou te dar um minutinho nessa resolução, tá? E aí a gente volta depois do time. 1 minuto. Muito bem, meus queridos. Vamos para a letra B, né? Temos uma letra B também. Ele pede a mesma coisa, a mesma relação, porém entre as energias potenciais. Aí agora vai mudar um pouquinho. Por quê? Vamos lá para a expressãozinha da energia potencial. Energia potencial é menos a constante de gravitação universal vezes o produto das massas dividido por R. Quem é esse R? É o raio do planeta mais a altitude, ou seja, a distância que eu estou da superfície da Terra ou de qualquer outro planeta. Beleza, galerinha de Uruçuí, está presente aqui também. Show de bola? Jovens, vamos lá para a nossa questãozinha, que ele quer a razão entre a energia potencial de A e a energia potencial de B. Mesma coisa. Para o satélite A, você vai ter a seguinte expressão. Energia potencial de A será menos a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta vezes a massa do satélite, tudo isso dividido por Rzinho de A. Quem é o Rzinho de A? O Rzinho de A é o raio da órbita desse satélite. Qual é a órbita desse satélite? É o raio do planeta, que é R, mais o raio do satélite, que também é R. Então fica menos a constante de gravitação universal, a massa do planeta, vezes a massa do satélite. Tudo isso dividido por 2Rzão, né? R mais R. Deixa eu colocar aqui, ó. R mais R. R mais R é o raio do planeta mais o raio da órbita do satélite. Então, a energia
potencial de A vai ser menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre 2R. Tranquilo? Jovens, você vai fazer a mesma coisa para B. Faça a mesma coisa para o satélite B. Para o satélite B, o que eu vou fazer? Energia potencial de B é igual menos a constante de gravitação universal, a massa do planeta vezes a massa do satélite, sobre o raio da órbita de B. Confere? Substitui. Quem é essa órbita do satélite B? É novamente o raio do planeta mais a altitude que esse satélite se encontra da superfície. Então a minha expressão fica assim. Eu repito a parte de cima, porém a parte de baixo ficará 3R, que é a altitude do satélite, mais R, que é o raio do planeta. Ok? E aí você soma tudo que está aqui embaixo. Dá 4R. Isso, exatamente, Gabriel participando aí. Isso mesmo, Gabriel. Agora você divide, né, uma expressão sobre a outra. Aí vai cancelar muita coisa, vai ajudar demais a gente. Como ele quer a relação entre a energia potencial de A sobre a energia potencial de B, você vai dividir uma expressão pela outra. Vamos lá. Energia potencial de A sobre a energia potencial gravitacional de B é igual. Escreve a de A. Menos G, Mzão, Mzinho, sobre 2R. Escreve a de B. Menos G, Mzão, Mzinho, sobre 4R. Faz a mesma coisa que a gente fez na telinha anterior, né? Na letra A. Pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Essa energia potencial, né, de A sobre a de B será, pega a primeira e escreve ela, menos G, Mzão, Mzinho, sobre 2R. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 4R sobre menos Gzão, Mzão, Mzinho. Deixa eu escrever melhor aqui. Essa partezinha aqui das letras
com o sinal negativo. Mzão, Mzinho. Prontinho, jovens. E agora? E agora, professor? Só cancelar, né? Esse termo Gzão, Mzão, Mzinho se cancela. Junto com o sinal, viu, Gabriel? O sinal se cancela também. Com o sinal aqui de baixo e o termo Gzão, Mzão, Mzinho. Tudo se cancela. O R também vai cancelar? Vai. Vai cancelar também. Então, qual é o resultado? Passar aqui a telinha para vocês. Aqui a gente tem a resolução do A, resolução do B. E aí a gente vai observar que dá 2 também, né? Também dá 2, que fica 4 sobre 2. Certo? 4 sobre 2, resultado também é 2. Vou colocar aqui em cima o nosso resultadozinho. 2. Você observa que dá a mesma relação. Certo? Show de bola, jovens. Alguma dúvida? Quando ele pedir para relacionar, não esqueça, é a razão. É a razão, tá? Não pode esquecer. Perfeito? Meus queridos, vou dar mais um minutinho para vocês e a gente volta depois desse time. 1 minuto. Muito bem, jovens. Muito bem. Meus queridos, então esse conteúdo ele vai relacionar, vai trabalhar sempre esses conceitos, tá? Envolvendo os corpos celestes, os corpos que estão ao nosso redor, orbitando o nosso planeta. Por exemplo, esse satélite ele poderia ser um satélite natural, mas também poderia ser um satélite artificial. Eu poderia estar relacionando o satélite A, que é um satélite mais próximo do nosso planeta, sendo um satélite artificial. E querendo saber qual é a relação de energia cinética e energia potencial entre ele e a Lua, que está mais longe, né? Seria o satélite B. Então a gente vai encontrar sempre essas relações nas questões envolvendo gravidade. Tá bom? Meus queridos, nossa aula vai ficando por aqui. Nós temos mais um encontro, que é o encontro desse sábado letivo e também um encontro na próxima semana, na terça-feira de aulas, certo? E eu encontro vocês nessas 2 últimas aulas que nós teremos, ok? Na aula de sábado, eu preparei um material muito tranquilo para vocês sobre leis de Kepler, tá? E a gente vai entrar agora nos processos de revisão. A gente vai revisar
alguns conteúdos que a gente já trabalhou nesse bimestre e eu peço encarecidamente a presença de todos vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula, ficamos por aqui e tchau, tchau, galerinha!